Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 16 de Kislev, quando nós vamos estudar o ensaio de número 7 no Kuntres Acharon, no tratado final do Tânia, última parte do Tânia. E esse ensaio, na realidade, é uma carta pastoral do Alter Rebbe, até mais semelhante ao estilo daquelas que nós encontramos na quarta sessão do Tânia Igeret HaKodesh, chamada Carta Sagrada, Cartas Pastorais. E essa carta, ou seja, esse ensaio também, ele foi enviado em forma de carta para os Hassidim, conclamando para um reforço, um cuidado especial no cumprimento da mitzvah da tzedakah, como diversas outras cartas que nós vimos do Alter Rebbe, que também versavam sobre esse assunto, na qual ele nos explica em cada uma delas um diferente aspecto místico espiritual, descrevendo o efeito magnífico que é produzido através da mitzvah da tzedakah. E aqui ele abre a carta nos comentando, interpretando um versículo que encontramos no profeta Amós. Então ele nos diz, consta no versículo o tzedakah kenachal eitan, que a tzedakah, a caridade que nós fazemos, ela tem uma extensão, tem um poder como um rio forte, vigoroso, um rio poderoso. Assim se encontra esse versículo no profeta Amós, no final do capítulo 5. Ele vai nos explicar esse versículo, o seu significado, de forma mais profunda e mística, nos descrevendo o efeito da mitzvah de tzedakah, que a mitzvah da tzedakah se constitui, em termos espirituais, de um nachal eitan, de um rio firme, forte e vigoroso. O que significa isso? Perush, diz o Alter Rebbe, kmo shenachal eitan. O Amshachah Nimshechet Mibchinat Eitan, ele diz que, figurativamente falando, o que significa Nachal Eitan, um rio forte e vigoroso, mas ele divide isso dizendo que existe o rio, o riacho, que é derivado do Eitan, daquela fonte de poder e de vigor, daquela fonte de força e energia que é chamada de Eitan. De fato, em hebraico, Eitan, um dos significados da palavra Eitan em hebraico significa vigor, força, algo que está forte e firme. Ele nos diz aquilo que se deriva dessa fonte de energia forte, sólida, firme, isso é chamado o rio, que se deriva e se estende dela. Então, em outras palavras, Nachal Eitan, o rio de Eitan, é o rio que vem e é derivado de Eitan, significa aquilo que é atraído, aquilo que é obtido, atraído desse aspecto especial de Eitan, de vigor, de força e poder. E ele vai nos explicar aqui em termos espirituais que na alma de cada um de nós existe esse aspecto poderoso de firmeza, de solidez, que é chamado de Eitan, é o vigor da nossa alma. Como nós falamos que a palavra Eitan significa força, vigor, então existe um aspecto poderoso na nossa alma que indica vigor e firmeza. Inclusive, aquilo que nós vimos em outras partes do Tânia, a capacidade de um Yehudi, de ter uma determinação tão forte, de manter a sua fidelidade a Deus, a ponto de, se precisar, ir até o sacrifício, ir até Messirut Nefesh, ou seja, esse poder, essa determinação, sem limites, até de chegar até ao auto-sacrifício. Deus nos livre de pessoas que foram levadas até o martírio para manter a sua fé, ou mesmo de se manter firme debaixo de provações, debaixo de situações, de testes. Então, essa determinação, essa força poderosa, sólida, isso significa, isso está associado a esse nível da alma, que é chamado de Eitan, é chamado de vigor, de força. Inclusive, os nossos mestres racídicos, os mentores racídicos, eles também observavam que as letras que compõem a palavra Eitan, vigor, força, solidez, firmeza, numa outra combinação, são as mesmas letras que compõem a palavra Tânia.
Eles dizem que é o nome do livro que estamos estudando, ou o nome que o livro ficou conhecido. E eles dizem que isso não é por acaso. Na realidade, assim falam os mentores racídicos, o estudo do Tânia desperta esse eitan, esse vigor que existe na nossa alma. Ele traz à tona, energiza, fortalece esse lado poderoso, esse vigor presente no âmago da nossa alma. De qualquer maneira, ele nos diz que disso vem inclusive aquela aparente teimosia, obsessão de um Yehudi, de ficar firme no cumprimento de Torah e Mitzvot, ou na sua fidelidade à fé judaica, etc., que ele não quer se apartar, não quer se separar de Deus de forma alguma, e mesmo às vezes sem motivo lógico, explicação racional. Então esse é aquele nível de Chokhmah da alma divina, que é um nível transcendental e suprarracional, conforme a gente explicou na primeira parte do Tânia. Quando nós falamos em Nahal Eitan, um rio que se deriva de Eitan, isso significa extrair uma derivação de energia que se estenda, se expanda desse nível poderosíssimo, desse nível de firmeza espiritual, desse nível de solidez espiritual. Nós falamos que Eitan está ligado, ou seja, essa firmeza espiritual, esse vigor, está ligado com Chokhmah, porque é de Chokhmah que vem aquela determinação, até aquela teimosia, às vezes inexplicável e não entendida pela lógica, não é? De fidelidade a Deus. Então ele nos diz, na linguagem da Kabbalah existe um conceito de Nekudah Beichala, do ponto, de um ponto que é depositado na sua câmara, no seu quarto. Então se fala que aqui, o que isso significa na linguagem metafórica figurativa, a Chokhmah é comparada com um ponto, assim como também no tetragrama a letra que indica Chokhmah é um Yud, que um Yud é praticamente a menor letra, que é praticamente como um ponto. E esse ponto precisa ser guardado, precisa ser acomodado onde? No seu recinto, na sua câmara. E essa câmara é a faculdade de Binah. Binah representa o quarto onde é depositada e guardada a Chokhmah, ou seja, o lampejo forte inicial da ideia que começa a surgir. Isso é processado em Binah, por isso Binah, que tem expansão, que tem comprimento, que tem aprofundamento, ela é chamada da câmara, do quarto, comparado com o ponto inicial. Desse ponto inicial da Chokhmah se deriva, ou isso é depositado no chamado compartimento recinto de Binah. Sobre Chokhmah e Binah está escrito nos livros cabalísticos que toda a existência do mundo depende dessas duas sefirot, por isso elas são chamadas metaforicamente na Kabbalah de pai e mãe que geram os filhos, etc., porque toda energia vital que vai chegar para sefirot inferiores, Zai e Malchut, e delas vai ser redistribuído, vai poder ser emitido para o nosso mundo, para todos os mundos, Briah, Yetzirah, Siah, e até chegar no nosso mundo, mas tudo isso começa com essa união de Chokhmah e Binah, com essa influência de Chokhmah para Binah, dessa unificação de Chokhmah e Binah, por isso está escrito que essa unificação tem que ser permanente, e por isso eles são chamados dos dois companheiros inseparáveis. Uma metáfora cabalística. Portanto, aqui ele está dizendo, isso ocorre nas sefirot superiores, mas como isso se reflete na alma da pessoa, na sua espiritualidade, porque nós sabemos que os poderes da nossa alma são correspondentes às sefirot divinas, aos atributos que Deus utiliza para reger o universo. Ele nos fala que a pessoa dentro de si deve ter, o Yehudi deve ter dentro de si evidenciado tanto Chokhmah como Binah. Ele precisa ter as duas características, e essas duas características têm que estar mescladas, unidas e integradas. Em outras palavras, no serviço a Deus, isso deve estar presente em ambos os aspectos, sem distinção. Por um lado, um Yehudi ele deve saber pensar, meditar, refletir e se aprofundar nos assuntos que refletem a grandeza de Deus, aprofundar o seu intelecto, sua compreensão e entendimento, de forma que isso se expanda, de forma que isso lhe aprofunde, etc., de maneira que ele possa integrar isso na sua consciência.
máximo que o seu intelecto pode captar, ele deve até esgotar essa capacidade de pensamento, de reflexão, de meditação, para com isso, através disso, se anular diante de Deus, ligando-se, unindo-se a Ele, de uma forma que supera o intelecto, de uma forma suprarracional, uma ligação tão profunda que às vezes ela envolve até autoanulação, a pessoa esquecer de si própria, renunciar ao seu ego, aos seus interesses, que isso é Messirut Nefesh, a pessoa se entregar por completo a Deus, que isso é algo suprarracional. Mas ele diz como se chega nisso. Primeiro a pessoa esgota todo o lado racional intelectual, meditando, refletindo na grandeza de Deus, chegando à conclusão de como na prática nós somos anulados a Deus, apenas que o nosso corpo físico, o nosso mundo material não permite que a gente veja ou sinta isso de forma evidente, mas quando a pessoa meditar e refletir sobre isso, ele vai liberar essa percepção dentro de si, e ele vai estar ligado a Deus dessa maneira que supera suas limitações intelectuais, etc. Isso significa, o primeiro estágio está ligado ainda com Biná, a faculdade inferior, meditação, reflexão, conhecimento de Deus, etc., para ele chegar depois a expressar e manifestar a sua Chokhmah, que isso indica o suprarracional, é a fonte ainda do entendimento, da compreensão, aquilo que está acima da lógica e da compreensão que pode ser captada e aprendida aqui na sua mente. E o objetivo no final é a pessoa chegar a essa anulação suprarracional. Porque ele nos diz, se não houver esse sentimento de anulação dentro da pessoa, mesmo que ele pense, medite e reflita muito na grandeza de Deus, expandindo essas ideias e detalhando, etc., mas ele ainda não vai, ou seja, ele não vai alcançar o objetivo. Talvez até através do seu pensamento, da sua meditação, ele consiga até gerar sentimentos, criar no seu coração sentimentos de amor a Deus, de reverência a Deus, mas esses sentimentos não terão sustentabilidade, eles não serão duradouros, não serão sólidos, e a pessoa pode cair depois, ou seja, passada a hora da reza, da meditação, do estudo da Torá, a pessoa pode, de repente, parece que isso evapora e a pessoa pode se desvincular de tudo isso. Conforme está dito, o que dá vida e vitalidade é a Chokhmah. Chokhmah é esse vínculo que está acima das circunstâncias, acima das situações. A Chokhmah techaye ba'alea. E essa Chokhmah representa esse nível de anulação, que isso transcende e supera Biná. Na verdade, a pessoa precisa ter ambas as características. Ele precisa meditar, refletir, etc., mas depois ele precisa chegar a esse ponto, concentrar tudo nesse ponto essencial que está refletido e expresso no conceito de Chokhmah, Koachmah, que envolve anulação diante de Deus, etc. Isso é a parte mais sublime e elevada. Mas na realidade tem que haver ambas as coisas, elas estão interligadas, a Chokhmah e Biná. De qualquer maneira, ele nos diz que isso significa o Eitan, o lado de vigor na alma divina. Por isso ele fala também que isso expressa mais um conceito ligado com gramática. Beotiot Eitan, Meshamshot Leatid, todas essas letras que compõem a palavra Eitan, elas são prefixos que conjugam os verbos em hebraico no tempo futuro. Peru, Shana, Atid, Leitgalia, como Deus dizendo, eu irei no futuro me revelar. Então, por exemplo, se nós pegarmos o verbo lalechet, que significa ir, caminhar, então em hebraico, eu irei, ani elech, que começa com a letra Aleph. Hu, ele irá, hu, yelech. Assim se fala no futuro, não é? Atá, você irá caminhar, atá telech. Nós iremos andar, caminhar no futuro, anachnu nelech. Isso são as letras Aleph, Yud, Taf, Nun,
que formam a palavra Eitan. Então, qual o motivo que a palavra Eitan, que significa, representa esse vigor, essa força poderosíssima e sólida da alma? Por que ela é composta de letras que indicam o tempo futuro? Então ele nos explica que o significado disso, de forma mais profunda e mística, é que esse conceito de Eitan, que indica o vigor da alma, o vigor espiritual, é algo do futuro. Em outras palavras, hoje em dia a gente não consegue revelar e manifestar esse nível com muita facilidade, ou trazê-lo à tona o tempo todo, etc. A revelação desse nível, desse vigor da alma, dessa força, desse poder da alma, no futuro ele irá se revelar quando esse aspecto de Chokhmah, de anulação, estiver revelado de forma evidente dentro de cada um e um de Israel. Hoje, em momentos especiais, ou em momentos de inspiração, às vezes momentos únicos, vem à tona esse sentimento, essa anulação de Chokhmah, etc. Mas manter isso hoje em dia de forma regular e constante ou contínua, em geral nós não somos capazes, talvez grandes tzadikim, etc. Mas no futuro, esse nível que expressa o Eitan, a força e vigor da alma, isso vai estar presente de forma contínua e revelada, como está escrito a respeito desse nível. E é interessante também que esse versículo trata sobre Mashiach. Assim está escrito em Yeshayahu, no profeta Isaías: Hinei yaskil avdi, e eis que o meu servo, ele vai se engrandecer com sabedoria. Isso se fala no futuro. Então, uns dizem que isso se refere à própria alma de Mashiach, mas também como uma alma matriz que engloba dentro de si todas as almas. Então se fala que esse processo de askil, a palavra, o verbo leaskil, tem a ver com a captação de Chokhmah, seja a pessoa que vai aumentar, engrandecer, prosperar na sua sabedoria. Isso vai acontecer no futuro, quando se revelar e se manifestar o poder de Chokhmah presente nas nossas almas. Essa Chokhmah que é a fonte do intelecto e, portanto, está acima do intelecto. Por isso é chamado, inclusive nos versículos no Teilim, é dito Maskil Leitan. Se associa o conceito de Lehaskil como fonte do intelecto Chokhmah com Eitan, que é o vigor e poder da alma. Aqui nesse versículo do profeta também Yaskil Avdi, o que significa que no futuro o meu servo, se referindo ao Mashiach, ou às almas de cada um de nós, irá se revelar nele o Yaskil, Maskil, essa força que transcende o intelecto, esse nível supra-racional. Em outras palavras, o que vai acontecer no futuro, e por isso as letras da palavra Eitan são letras que indicam o futuro. Que vai acontecer é que vai se revelar então Or Ein Sof Baruch Hu, a luz divina infinita, Veichudoi Barach, e a unidade divina, a unicidade de Deus, Toch Primiut Nekudat Alev. Isso vai se revelar e se manifestar no interior de cada um de nós. Ou seja, vai haver uma revelação divina após a era messiânica, que isso vai trazer algo tão intenso, de maneira que essa luz seja interiorizada no fundo do nosso coração, que isso esteja presente, calando fundo, no interior, no âmago do nosso ser. Mas de onde vai vir isso? Ele fala numa linguagem figurativa. Essa energia vai jorrar como se fosse água de uma corrente, água de um rio, que é derivado do Eitan. Em outras palavras, quando o Mashiach chegar, vai haver uma revelação divina muito intensa, isso vai fazer jorrar água é um elemento vital, isso fazendo alusão à energia vital divina, uma revelação divina que é proveniente desse nível elevadíssimo, chamado de Eitan, que é o vigor da espiritualidade, o Re'arat Chokhmah Ila'ah, isso no plano transcendental. O que significa Eitan acima? Nós vimos o que significa Eitan na nossa alma, que é
esse lado vigoroso, sólido, firme da nossa espiritualidade e da nossa fé. O que significa Eitan no conceito místico elevado superior? Ele nos fala que Eitan, o Hearat Chokhmah Ilaah, é um brilho, um reflexo, uma luminosidade que provém, que é derivada da sabedoria suprema de Deus, da Sefirah mais elevada, Chokhmah de Atzilut, que ela é a fonte de toda energia. Sheyair bepnimiut alev, essa luz vai jorrar de lá, por assim dizer, essa revelação, essa Chokhmah Ilaah é chamada de Eitan, e isso vai ser trazido, vai ser atraído até o plano terrestre nosso, o plano das criaturas, de maneira que isso ilumine, brilhe também no interior do nosso coração. Isso vai causar dentro de nós, libatel bechudoit barach, betachlit, meukadeliba, isso vai causar em nós, no momento que captarmos isso, e de forma internalizada, captarmos isso no interior, no âmago da nossa alma, então isso vai fazer com que a gente se anule por completo diante da unicidade de Deus de forma absoluta e com esse sentimento vindo do fundo do nosso coração. Portanto, esse é o significado místico que ele diz do Nahal Eitan, do rio que se deriva de Eitan, uma revelação que se expande, que se deriva da Chokhmah superior, desse plano supremo da divindade, e que é atraído, como o rio que se estende, se propaga, é atraído até nós, até os sentimentos do nosso coração. Isso vem até o fundo do nosso coração. Isso vai provocar essa nossa anulação completa diante de Deus, que isso é o lado Eitan, esse é o lado da firmeza e do vigor espiritual que existe dentro de nós. Mas ele fala que essa revelação desse nível espiritual dentro de nós só pode acontecer depois que a gente limpa a casa, depois que a gente prepara o terreno, limpa a área, retira o entulho. O que significa isso espiritualmente? Acharei asarata orla mitavot agashmiot vechulei, como ele já explicou num outro lugar do Tânia, somente depois de retirado o chamado prepúcio, a casca que envolve o coração, às vezes nos tornando insensíveis à espiritualidade, à divindade, e essas cascas e crostas de aspectos físicos, materialistas, egocêntricos, só de autossatisfação, etc., acabam abafando, acabam bloqueando, tapando a sensibilidade espiritual no nosso coração, do que são derivadas, como são formadas essas cascas e essas crostas, mitavot agashmiot vechulei. Isso é derivado das nossas paixões, dos nossos desejos e vontades no âmbito físico, no âmbito corpóreo, no âmbito material. Então, esse nosso desejo desenfreado pelas coisas físicas e materiais acaba criando essas crostas e cascas que insensibilizam o nosso coração para a espiritualidade. Portanto, para depois poder captar essa espiritualidade que vai jorrar como um rio desse nível elevado chamado Eitan, é necessário, para a gente poder captar isso, interiorizar isso no fundo do nosso coração, primeiro é necessário retirar o prepúcio, essas cascas, né, que são formadas pela nossa dedicação obsessiva aos prazeres mundanos e físicos. Porque se isso não foi retirado, conforme ele explica, sim, é trazido em outros lugares também, no Tânia, mesmo que a pessoa medite, reflita e se aprofunde sobre a grandeza de Deus e se concentre nesse assunto, procurando se anular ou anular sua vontade diante dele até de uma forma suprarracional, etc., mas só meditação e só reflexão não vai transformar o coração da pessoa, não vai mudar sua personalidade ou mesmo seu caráter. Se ele tem quedas, interesses e desejos carnais, físicos, materiais que estão manifestos, revelados no seu coração, então não vai haver lugar lá para ele ter um genuíno sentimento de amor ou reverência a Deus, se o seu coração já está ocupado com outras paixões e outros prazeres. Por isso ele nos diz, quando é possível atrair esse nível elevado para dentro de nós no futuro, quando isso vai ser possível no futuro, mas isso só vai ser viável quando nós vamos poder captar, internalizar essa revelação
que causa uma anulação completa do ser da criatura para Deus. Somente depois desse trabalho, dessa introdução, dessa retirada das cascas e crostas derivadas das paixões físicas e mundanas. Continua, o Alter Rebbe nos diz: "Vehinei ata begalut achelazeh, yesh gam ken eitzah yeutza le'air ktsat or Hashem mibchinat eitan letoch nekudat pnimiut halev kein le'atid." Ele nos diz, por mais que tudo isso está reservado para o futuro, como nós falamos, quando isso vai se revelar, quando isso vai se manifestar, quando nós vamos poder internalizar essa revelação, somente depois da vinda de Mashiach, quando se revelar essa luz divina magnâmica de forma explícita chegando até nós. Mas ele nos fala que mesmo hoje em dia, mesmo agora, mesmo nessa situação de galut, de exílio e diáspora espirituais que nós nos encontramos, pois no exílio, na ausência do Beit HaMikdash, nós temos muito menos revelação divina do que havia antes, etc. E, portanto, nossa espiritualidade se encontra rebaixada e muito enfraquecida. Mas ele nos diz que mesmo hoje em dia, em épocas do galut, nesse galut sofrível que a gente se encontra, existe uma fórmula, existe uma ideia, há um conselho que pode ser dado de como atrair pelo menos uma amostra dessa luz magnífica, de fazer com que um pouco, pelo menos, dessa luz especial divina, oriunda, derivada desse nível poderosíssimo chamado Eitan, que isso se manifeste no ponto essencial do nosso coração, no ponto presente, na profundeza do nosso coração, no âmago do nosso ser, da mesma forma que isso vai impactar no futuro. Então, talvez não no mesmo volume e quantidade, mas que ele chegue até o ponto essencial do nosso coração. Como se consegue essa amostra, como se consegue vivenciar um pouco disso, como se consegue obter essa energia desse nível Eitan, quando a pessoa conseguir despertar sobre a centelha divina que se encontra na sua alma, aspectos de piedade máxima, de piedade divina suprema. Ou seja, quando a pessoa vai conseguir obter isso, não vai ser, hoje em dia, na época do galut, não vai ser por conquista, por mérito, por merecimento, mas sim, a pessoa só vai poder alcançar, obter, atrair um pouco dessa revelação divina quando ela evocar a misericórdia máxima de Deus, quando ela conseguir despertar sobre a faísca divina da sua alma que se encontra no galut, quando ela conseguir atrair e despertar sobre ela, sobre essa centelha divina, misericórdia intensa da misericórdia suprema de Deus. E ele diz que essa misericórdia é devida. Ou seja, que bemet kol zman shein adam zoche sheitgale or Hashem mibchinat eitan, porque na situação espiritual que nós nos encontramos hoje em dia, e enquanto ele nos fala que na verdade, na realidade, todo o tempo, durante todo o tempo que a pessoa não consegue ou não é merecedora que se revele diante dela essa luz divina, especial, sublime, que é derivada desse nível chamado Eitan, e que essa luz divina, essa revelação divina se faça presente e se revele no fundo do seu coração, leibatel beichudoi barach, de maneira que ele se anule perante a unicidade de Deus, meum kadeliba, do fundo do seu coração, ad klota nefesh mamash, sentindo e vivenciando uma atração por Deus que lhe conduz, lhe leva quase a um desprendimento total, de forma real, como que ele quer se desprender do corpo, etc., que isso é um êxtase, um transe espiritual muito elevado. Enquanto uma pessoa não é capaz de sentir isso, então a sua alma está num aspecto de pobre coitada, num aspecto que gera misericórdia, piedade, porque a alma está sofrendo. Essa é a característica da alma. Isso é o que a alma quer vivenciar, isso que ela quer sentir. Mas aqui o corpo físico, a alma animal estão bloqueando ela. Portanto, enquanto a pessoa se encontra nesse estado espiritual com essas limitações, azai bemet yesh rachmanut gdolah ala nitzot shebenafsho. Então, de fato, cabe aqui uma misericórdia muito grande sobre a centelha
centelha divina da sua alma, que se encontra abafada, se encontra exilada, se encontra presa no cativeiro, enclausurada, sem poder se manifestar, sem poder se expressar, sem poder vivenciar espiritualidade e divindade como ela gostaria. Então nos diz o Alter Rebbe, quando a pessoa se conscientizar disso, ela tem que simplesmente recorrer a Deus pedindo misericórdia, misericórdia intensa, a misericórdia divina superior. Sua alma está carente, ela merece piedades. Talvez se não conquistamos essa revelação sublime, suprema, mas que por piedade, por misericórdia, seja concedido algo disso para a nossa alma, que está carente, que está sedenta, que está faminta de espiritualidade. Que a nitzotz nimshach mibchinat chokhmah ilah mamash, pois essa centelha divina presente na nossa alma, na nossa alma divina, essa centelha é derivada daquele nível elevado da Chokhmah Ilah, da sabedoria suprema. Esse nível elevado que a gente se referiu, que é chamado de Eitan, é de lá que é originada, que é derivada a centelha divina presente na nossa alma, e ela quer, portanto, se reunificar com sua fonte, com sua origem, se reintegrar a ela, se recarregar suas energias, se acoplando a ela, esse nível elevado. E quando esse nível elevado não é capaz de se manifestar, de se revelar dentro da pessoa, no interior, no âmago do seu coração, porque, como nós falamos, existem crostas, cascas que estão bloqueando, que estão entupindo as artérias espirituais da alma, que não estão permitindo que esse fluxo de espiritualidade possa circular, fluir pela alma, chegando até o fundo do seu coração e a pessoa sentindo e vivenciando isso, chegando a essa anulação, etc. Porque onde se manifesta e onde se revela com toda intensidade o que é um recipiente para ser revelado, onde é um recipiente para se revelar e se manifestar, essa extensão desse nível elevado que vem de Eitan, onde isso se revela? No fundo do coração, na profundeza do coração, na essência da alma. Que essa é a parte verdadeira da pessoa, somente nessa parte mais verdadeira, profunda, sincera, é lá que se revela. Porém, o que fazer enquanto isso não acontece? Porque a pessoa não está preparada, porque existem aqui bloqueios, porque existem interferências, existem essas cascas e crostas que encobrem e impedem essa revelação. Então isso de fato realmente se constitui num galut, num exílio. Portanto, não somente o povo de Israel, de forma geral, está no exílio, mas as nossas almas, nossa espiritualidade, nosso potencial espiritual, a fagulha, centelha divina que existe dentro de nós, está com as mãos amarradas, está atada, está presa, portanto ela está no exílio, ela não pode se manifestar, ela não pode se expressar, ela não pode ser o que ela é ou fazer aquilo que ela deseja. Vez que ela não pode se expandir, se manifestar, agir através da pessoa ou sobre a pessoa, ela se encontra enclausurada. Por isso, ele nos diz o que nos resta fazer nesse caso, se a gente não tem a força e capacidade, ou não tem o preparo para desencadear e merecer a atração dessa luz e revelação divina. O que a gente deve fazer? Evocar misericórdia, pedir a Deus que tenha piedade de nós, da nossa espiritualidade, da nossa alma que está nesse estado tão enfraquecido, da nossa centelha divina que está exilada. Rachamim Rabim Elionim, através da misericórdia intensa, suprema de Deus, essa misericórdia superior que é muito intensa. Quando isso se reflete sobre a pessoa, Yotzeme Agalut Ve'ashivya, a pessoa consegue libertar a sua espiritualidade do exílio, dessa prisão que ela se encontrava, e a pessoa consegue captar algo de espiritualidade e divindade dentro de si, ter uma percepção de divindade no fundo do seu coração. O Meir Letoch Nekuda Primiut Alev Bechinat Havarabazu, e a pessoa consegue fazer com que brilhe, ilumine
ou seja, de forma revelada, nesse ponto essencial do fundo do seu coração, que se revele lá, que brilhe e ilumine um amor intenso a Deus, que essa é a característica natural da alma divina com a sua centelha espiritual. Portanto, o que vai trazer à tona a Havá, o amor a Deus, revelar o amor a Deus, isso é precedido pelo Rachamim, pelo despertar de piedade e misericórdia sobre a nossa alma, sobre nossa espiritualidade. Nos diz também, é sabido, a respeito daquilo que está escrito, Le'Yaakov asher pada et Avraham, כמו שכתוב, Elikutei Amarim, Perek Memhei, ele nos diz, como foi explicado já na primeira parte do Tânia, no capítulo 45, a respeito do versículo que é trazido em Isaías, para Yaakov, que redimiu Avraham. O que significa que Yaakov redimiu Avraham? Então, no sentido básico, explicam os nossos sábios, de forma alegórica, que isso é citado, que Avraham foi salvo e redimido pelo mérito das futuras gerações, do seu descendente, do seu neto Yaakov, pelo que Yaakov iria fazer e realizar. Então isso salvou Avraham pelo mérito futuro de Yaakov, mas em termos espirituais nós sabemos que cada um dos patriarcas personificava um atributo divino. Chesed le Avraham, Avraham era Chesed, bondade, e bondade é aquilo que gera Ahavá e amor, amor a Deus. Enquanto que Yaakov era Tiferet, que está associado com Rachamim, com misericórdia, e aqui a gente diz que Yaakov, Asher Pada et Avraham, é Yaakov que redime, resgata Avraham. O que significa? Avraham representa aquele amor a Deus que está preso, que está enclausurado, que não consegue se manifestar dentro da pessoa, que ele quer ser liberado e libertado. Quem consegue, o que consegue fazer com que esse amor venha à tona e seja liberado é Yaakov, é o atributo, é o aspecto de misericórdia e piedade que interfere e libera a manifestação da alma, produzindo ou revelando esse amor intrínseco que está dentro dela. Agora ele nos diz, portanto, a gente vê aqui que para desencadear esse processo, para a gente mesmo na época do Galut, na época da diáspora, poder sentir e vivenciar um pouco mais de espiritualidade oriunda desse nível elevado, da Chokhmah superior Eitan, para isso é necessário despertar Rachamim, misericórdia intensa sobre nossa alma, sobre a centelha divina presente dentro de nós. E então vai se manifestar esse amor que nós temos, vai poder surgir. Mas como nós despertamos essa misericórdia divina, como nós evocamos essa piedade suprema de Deus, então isso que ele nos explica agora, qual é a forma de atrair e desencadear a misericórdia sobre nós, é praticando tzedakah, praticando caridade. De forma recíproca, quando nós nos apiedarmos aqui da pessoa necessitada e carente, nós vamos causar um efeito semelhante, que Deus vai ter piedade e misericórdia das nossas almas, da nossa espiritualidade que está tão sedenta, faminta e carente. Então, conforme conhecido na Kabbalah, que tudo que vem de cima é originado por uma iniciativa que parte de baixo e ela é proporcional às nossas ações, ela corresponde àquilo que nós fazemos de forma recíproca, ela vem como uma reação, uma resposta divina. Na linguagem cabalística, que toreruta de Leila, o despertar que vem de cima, ele é baseado, beitoreruta de letata, dafka talyamilta, ele depende especificamente de um despertar inferior, ou seja, Deus acima, Ele espera nós nos despertarmos aqui embaixo, nós tomarmos uma iniciativa, e somente dessa forma é que Ele vai despertar e ativar o desencadeio de energia
energia que venha de cima. Então, todas as reações que vêm de cima, etc., isso especificamente depende do nosso despertar aqui embaixo. Dehainu, então, como a gente provoca o despertar da misericórdia suprema, da piedade divina, Dehainu aliedei torer, quando a gente age aqui embaixo de forma semelhante e correspondente. Dehainu aliedei torer utrachamim rabim, quando nós despertamos dentro de nós mesmos um sentimento de piedade intensa, de grande misericórdia nos nossos corações que por natureza, como se diz essa característica de Yehudim, Belev Rachmanim Begomle Chassadim, por natureza nós já temos corações que são misericordiosos e nós somos por natureza praticantes de bondade, mas às vezes a gente tem que despertar e estimular isso de maneira mais revelada ou de forma mais intensa, de maneira tal, leashpia lemata, ashpa gashmit, que a gente simplesmente aqui embaixo dê e doe de forma física, material, dê para o pobre, doe para o necessitado e dê dinheiro para ele, zahav, vakesev, o que for, seja ouro ou prata, seja em termos físicos, materiais, ele nos traduz isso de uma forma muito pragmática e objetiva para os termos mais terrestres possíveis. Mas ele nos diz justamente agindo dessa forma. Quer dizer, por um lado a gente tem que despertar um sentimento intenso de misericórdia no nosso coração, mas isso não pode ficar só na saudade, só nas boas intenções. Esse sentimento tem que se expressar em ações. Por outro lado, ele não nos conclama somente a ação, porque se a ação não for motivada por um sentimento muito forte de misericórdia, de pena, piedade sobre o próximo, então também ele não vai dar de mão aberta, de mão cheia. Aqui ele está querendo ressaltar que a tzedakah tem que ser feita de forma muito ampla, portanto, tem que primeiro se despertar esse sentimento de misericórdia intensa no nosso coração, pelo pobre, pelo necessitado, para depois dar fisicamente, materialmente para ele, ouro, prata, tudo que ele necessita. לכן פעולת הצדקה היא פעולת נחל איתן ממש. Por isso ele explica o ato da tzedakah, o resultado da tzedakah consiste exatamente nessa ação que nós falamos do rio derivado de Eitan, literalmente nesse sentido. E ele nos explica mais a respeito disso, ou seja, uma vez que a tzedakah é aquilo que vai fazer, que vai provocar que o riacho de energia divina, de luz divina, que isso irrigue e chegue até nós, que isso desça dos níveis mais elevados, chegando até o fundo da nossa alma, o fundo do nosso coração, já que o que provoca isso o que desencadeia isso é a nossa ação de tzedakah, de caridade, aqui nesse mundo. Por isso ele fala o efeito que a tzedakah produz. Então realmente é o efeito desse rio, daquilo que emana do Nachal Eitan, do nível mais elevado, supremo. Aqui nos menciona o Alter Rebbe algo que ele já tinha citado anteriormente, baseado num passuque em Jó, que nos diz que Orbador, tanto fala o versículo que pele por pele a pessoa se utiliza às vezes do próprio corpo para se proteger. Então, se ele vem em uma pedra que vem na sua direção, então ele coloca o braço na frente. Ele também vai machucar o braço, mas ele diz, a pessoa quer se proteger, então às vezes ele se utiliza da própria pele, do próprio corpo, para guardar, proteger sua cabeça, outra parte do corpo, etc. Isso para dizer, nos descrever o instinto de sobrevivência, de autopreservação. Tudo que a pessoa tem, ele dá para manter a sua vida, para salvar a sua vida, para obter cura, tratamento, etc. Tudo que a pessoa, se a pessoa é capaz de utilizar o próprio corpo para se proteger, quanto mais o seu dinheiro, o seu patrimônio para viabilizar a sua saúde, a sua cura, ou possibilitar a sua vida. Ele nos diz, isso é assim aspecto físico, corpóreo, muito mais tratando-se da vitalidade da vida espiritual, que para curar a sua alma, para elevar sua alma, para saciar a carência da sua alma, a pessoa também deve dar e doar sem limites.
Kol asher leishiten bad nafsho elokit, que a pessoa deve estar com a mão aberta para dar em abundância e fartura tudo que ele pode dar ou deve dar em prol da sua alma divina, com o intuito de lehairá be'or haim en sof baruch hu, para poder iluminá-la com essa luz divina, com essa luz da vida que é derivada do Deus infinito e ilimitado. Então, por isso ele está dizendo para a pessoa não poupar na hora de dar tzedakah, para fazer tzedakah de mão cheia, de mão larga. Então, uma vez que a tzedakah ela é tão necessária e tão poderosa para redimir e para salvar a nossa alma divina, por isso a pessoa tem que estar pronta de dar tzedakah, de uma forma larga, de uma forma abundante, de uma forma grande, né? sem economizar nessa mitzvah.